lá em João, capítulo de número 15. Nós vamos ler os primeiros 8 versículos desse texto para a nossa meditação aqui nesta noite. Vou pedir um favor, se pudesse desligar esse, é porque a gente tem que arrumar um jeito de mudar essa posição, já que não dá, a gente desliga. Enquanto está falando aqui é mais complicadinho. Depois a gente liga ele novamente aí. Obrigado, Helder. O ar-condicionado, ele é bênção, ele não atrapalha. O problema é quando o vento está direcionado, aí é mais complicadinho. Capítulo 15 de João, a palavra de Deus diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Verso 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse vai dar muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Amém? Pai, muito obrigado por esta palavra maravilhosa, palavra vinda direta do Senhor Jesus para o nosso coração. Eu peço a Deus, em nome de Jesus, que a nossa mente e o coração esteja aberto aqui nesta noite para aprendermos da palavra do Senhor. Nós oramos em nome do poderoso Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Queridos, hoje nós vamos falar sobre família. Lembra que no início desse ano nós falamos que 2 temas, 2 assuntos, eles vão emoldurar a maior parte da nossa conversa aqui durante o ano. E talvez, se for da vontade de Deus, até por mais algum tempo. Então, nós estamos falando durante o ano sobre 2 temas que estão na sombra: família e discipulado. Na prática, algumas ações já foram feitas, nós já demos alguns passos. Por exemplo, nós estamos implantando aqui na igreja os cursos da Universidade da Família. Então, nós já formamos 2 turmas de homem ao máximo e uma turma de mulher única, e estamos com outra turma de mulher única e de homem ao máximo já em funcionamento para formação agora no final do ano. No próximo ano, provavelmente, além do homem ao máximo e a mulher única, nós vamos ter turmas, o Ricardo e a Yara já estão trabalhando nisso, nós vamos ter turmas voltadas para uma coisa que está acontecendo aqui na nossa igreja. Nós estamos com um baby boom. Nós tivemos uma reunião de liderança essa semana e o pessoal do Ministério Infantil trouxe um problema. Pastor, as crianças estão batendo cabeça no berçário. Então, e já tem aqui vai nascer um, ali vai nascer outro, cadê o Neemias? Vai nascer outro lá no Neemias. Então, nós vamos ter um curso para pais iniciantes. Como é que esse pessoal aí, de primeira vez, aí, vai lidar com a palavra de Deus? Então, nós estamos tentando trabalhar famílias. Também começamos a movimentar a quinta-feira, nós mudamos o nosso formato. Aliás, deixa eu falar aqui uma ressalva muito importante. Tem gente aí que abandonou a quinta-feira, viu? Depois que mudou o formato. Estou de olho em ti. Então, a quinta-feira nós dobramos o número de pessoas aqui com esse novo formato. Então, a gente hoje tem 5 pequenos grupos funcionando dentro da igreja na quinta-feira, que está trabalhando justamente a ideia de vamos ler a Bíblia juntos. Então, é um método de discipulado, O nosso tema hoje, nós vamos falar de famílias frutíferas, ou famílias que produzem frutos.
E para isso eu quero olhar para esse texto e extrair dele lições que são importantes para a vida espiritual da nossa casa, da nossa família e até da gente individualmente, né? Antes de mais nada, vamos entender um pouquinho nesse texto o que significa frutos. Você vai ver que a linguagem que Jesus está usando aqui é uma linguagem agrícola. Ele está falando de videira, ele está falando de fruto, ele está falando de permanecer, ele está falando de cortar, de podar. E a palavra fruto, ela aparece nesses 8 versículos cerca de 6 vezes. E eu já falei para vocês aqui algumas vezes que quando uma mesma palavra aparece muitas vezes, repetidas vezes, num curto espaço de versículos, é porque aquilo ali é importante para nós. É porque Jesus, ou o escritor bíblico, quando a gente vai para uma carta do apóstolo Paulo, ele quer que a gente olhe para aquela palavra, ele quer que a gente entenda aquilo ali e o que aquilo significa, não é? Então, esses frutos, eles são importantes, a gente conhecer o que é isso para nós, não é? Um escritor muito influente chamado Carson, D.A. Carson, ele é um teólogo americano muito influente nos dias de hoje. Ele diz que os frutos, eles são uma expressão da vida que flui da nossa união com Cristo. Olha bem a palavra que ele usa. É uma coisa que flui naturalmente da nossa relação com Cristo Jesus. Ele continua dizendo, assim como a videira alimenta os ramos, os crentes, eles recebem a força e o sustento a partir da sua conexão com o Senhor Jesus Cristo. E esse texto fala muito disso, da nossa união com Cristo. E aqui já vem uma lição muito importante para nós, né? O texto fala dos resultados da nossa relação com o Senhor Jesus. À medida que nós estamos unidos com Ele, nós vamos falar bastante disso aqui, da nossa família, com uma união orgânica com o Senhor Jesus Cristo, naturalmente os frutos fluirão. Então esses frutos, eles são naturais. E eles fluem na vida do discípulo como resultado dessa sua relação com o Senhor Jesus. E a gente pode destacar alguns frutos. Desculpa, gente. A gente pode relatar aqui, destacar alguns frutos, como, por exemplo, os dons do Espírito. Então, quando você vai lá em Gálatas, capítulo 5, se eu não me engano, a partir do verso 20, alguma coisa ali, fala do fruto do Espírito. E ele vai falar de amabilidade, de temperança, de uma série de paciência, de paz, de bondade, de fidelidade. O que é isso? É resultado da sua vida com Deus. Mansidão, domínio próprio. E Paulo vai falar, quando ele escreve aos Gálatas, que é uma carta que combate o legalismo, ele vai dizer, contra essas coisas não há lei. Não é? É algo que flui do coração e da vida do discípulo do Senhor Jesus Cristo. Né? Então, tudo isso diz do quê? Da saúde espiritual daquele discípulo de Jesus. Então, se estamos falando de famílias frutíferas, nós estamos falando de famílias que estão dentro dessa realidade. O fruto que a família produz é o resultado da união dela com Jesus Cristo. Então, essas famílias é justamente o que nós queremos na nossa igreja. Nós queremos que a sua família produza esses frutos. Famílias que produzem frutos espirituais, esse é o objetivo. E por que isso? E a gente vai ver depois, mais para o final. Porque o objetivo desses frutos é que a sua casa glorifique ao Senhor Jesus. É para isso que nós fomos criados. Nós fomos criados para que Deus seja glorificado em nós. E quando a sua casa está produzindo esses frutos, você está glorificando ao Senhor. Então, dito isto, vamos entrar um pouquinho dentro do texto. Veja bem que no verso 1, Jesus abre o capítulo 15 aí, né? Na verdade, João abre o capítulo 15, relatando uma fala de Jesus. Ele vai dizer assim, eu sou a videira verdadeira. É assim que o capítulo abre. Jesus está se identificando como uma videira verdadeira. Ressaltando o quê? Se ele diz que ele é a videira verdadeira, talvez embutido aí, implícito aí, ele está dizendo assim, olha, existem videiras que não são verdadeiras. Existem pessoas ou situações ou ideais ou ideologias que reivindicam serem verdadeiras, mas elas não são. E quando ele diz que ele é a videira verdadeira, ele está dizendo a única fonte genuína de uma vida espiritual sou eu. E Jesus é o único líder espiritual da história da humanidade que ele reivindica ser. Ele não aponta para ninguém, a não ser para ele e para Deus.
Então ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta, eu sou a videira. Então, ele vai reivindicando para si como uma fonte genuína da vida espiritual. Isso implica que outras fontes, sejam elas religiosas ou filosóficas, não têm a mesma valor ou eficácia do que Jesus Cristo. Presta atenção numa coisa: o cristianismo bíblico, a fonte da nossa fé, o alimento que alimenta a nossa fé, não é uma religião, não é uma doutrina, é uma pessoa. E o nome dele chama Jesus Cristo. Entendeu isso? Não é um sistema religioso que alimenta a fé do cristão bíblico. É uma pessoa. Não é uma ideia. Não é um corpo doutrinário. É uma pessoa. E chama Jesus Cristo. Então não há vida espiritual fora de Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se essa pessoa não passar por mim. Então isso significa que a saúde espiritual da nossa família depende do Senhor Jesus Cristo. Presta atenção numa coisa: ele precisa ser a pessoa mais importante na sua casa. Ele precisa ser o centro da coisa. Não apenas naquilo que você diz ou fala, e não apenas nos adesivos que estão na sua casa ou nas Bíblias abertas que podem haver na sua casa. Jesus está na sua casa quando a palavra de Deus, a palavra dele está reinando na sua casa. Você vai ver isso aqui um pouquinho. Então isso significa que a saúde espiritual da nossa família depende de Jesus. E não só isso, como a gente vai ver mais adiante, depende da nossa união com Jesus Cristo. Isso significa que, por exemplo, vamos pensar aqui nessa comunidade aqui hoje, você pode ser membro desta igreja, você pode estar nessa igreja, mas não estar em Cristo. A saúde espiritual não depende de você estar na igreja, depende de você estar unido com o Senhor Jesus Cristo. E a nossa relação, a relação da nossa família com Jesus, não pode ser uma relação religiosa fria. Pelo contrário, precisa ser algo orgânico. A videira é viva e os ramos permanecem vivos se estiverem conectados com essa videira. Então, uma relação de vida é uma relação de essencialidade. Essa é a ideia que nós vamos ver aqui nesse texto. Não é uma coisa fria, não é eu dizer que estou unido a Cristo, mas é algo verdadeiro e vital para a minha saúde espiritual. E aí ele vai dizendo aí na sua fala, ele continua o texto, ele diz: todo ramo que em mim não dá fruto, ele corta. Olha que coisa louca. Alguém já viu uma parreira de uva aqui, ou de maracujá? A gente pode falar de maracujá, né? Você já viu aquele monte de emaranhado? Né? Você tem ali um tronco que está ligado à terra, que é a vitalidade, e você tem aquele emaranhado. E Jesus está dizendo: olha, não adianta ficar aqui em cima dessa parreira fazendo volume se você não tem resultado. O fruto é sempre o resultado. Não é? Ele vai dizer: se não tiver em mim, eu corto. Então, se a produção de fruto é o tema central, o ramo que não produz, ele corta. E por que ele diz isso? O texto está mostrando a seriedade da vida cristã e a necessidade que nós temos de produzir frutos dignos de arrependimento. É séria a vida cristã. João Batista, quando pregou lá no deserto, que muita gente ia lá ser batizado por ele, ele dizia: olha, vocês precisam produzir frutos dignos de arrependimento. Ou seja, o que são frutos dignos de arrependimento? Se um dia você teve um encontro com Cristo, isso precisa ter mudado o seu caráter. Se um dia você teve um encontro com Cristo, isso precisa ter mudado e transformado a sua vida. Porque o Evangelho do Senhor Jesus não é uma mensagem de autoajuda. A mensagem do Evangelho não é para recalchutar você, ela é para transformar você naquilo que você não é. Essa é a mensagem do Evangelho. Por isso que a gente ouve tanto testemunho dentro das igrejas, pessoas dizendo: olha, eu era assim, agora eu sou assim, eu era assim. Então você precisa reconhecer isso, em que momento mudou alguma coisa. E os frutos vêm a partir dessa mudança de vida, né? Então a Bíblia, ela não fala apenas de céu, ela fala e fala muito de inferno. E a doutrina do inferno é muito clara nas Escrituras, como é clara a seriedade da vida espiritual. Gente, preste atenção numa coisa. Eu sou pregador da palavra, toda semana eu preparo sermão, 2, 3 sermões.
E às vezes eu vou para a Bíblia e penso assim, eu vou pegar uma palavra de encorajamento, mas você acredita que até as palavras de encorajamento na Bíblia elas estão dentro de um contexto de exortação? Então, quando, por exemplo, você pega lá Jeremias, se eu não me engano, capítulo 29, verso 11, texto maravilhoso, lindo, não é? Que diz assim, olha, eu conheço os planos que eu tenho para vocês, declara o Senhor. Já viu isso aí? Né? Planos de fazer você prosperar, de não causar dano, planos de dar a você esperança em um futuro. Olha que palavra linda, encorajadora, a gente pode fazer um monte de sermão aqui, mas se você quer pegar isso de forma bíblica, você tem que entrar no contexto, e o contexto é desastroso. Porque Jeremias está profetizando para um povo que vai, o Nabucodonosor já está às portas, vai levar essa gente, vai vir destruição. E Deus está falando através de Jeremias, olha, o plano que eu tenho para vocês é diferente disso. Mas devido ao pecado, devido à idolatria, devido a tantas coisas que vocês produziram, me deixaram por canto. O que vai acontecer é que vocês vão ficar 70 anos na Babilônia sofrendo. Então isso aí é a vontade de Deus, mas não é o que vai acontecer naquele momento. Olha como que as coisas são diferentes uma das outras, não é? Então, até essas palavras de encorajamento, elas estão dentro de um contexto de exortação. Então, você vê uma palavra linda de Jesus dizendo, permaneça em mim, a sua oração vai ser respondida, mas ele diz, olha, mas se não estiver ali, se não permanecer, eu vou cortar. O que ele está dizendo? A seriedade que nós precisamos levar à nossa vida espiritual. Então Jesus está advertindo seus discípulos quanto à seriedade de se permanecer nele. Ninguém permanece em Jesus inoperante. Ou você tem uma ligação de vida e dependência com ele, ou não. E a sua ligação de vida e dependência com Jesus se evidencia nos frutos que a sua vida produz. E essa realidade deve ser ensinada dentro da casa da gente. Do contrário, a gente vai ter famílias flertando com o pecado, e os frutos que você vai ter na sua família não são frutos legais, são frutos ruins, não serão frutos que glorificam a Deus. E aí ele continua no texto, né? Jesus diz o seguinte, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado para vocês. Olha só que palavra bacana, vocês já estão limpos, né? Essa limpeza, ela se refere à purificação que vem através da palavra de Jesus. Essa limpeza não é apenas uma referência no sentido da ausência do pecado. Não é isso, mas é o que a palavra de Deus faz na vida de uma pessoa, capaz de preparar ela e capacitar ela para produzir os frutos esperados. Então Jesus está dizendo para aqueles homens, olha, minha palavra tem limpado vocês. A minha palavra tem preparado vocês para quê? Para que vocês permaneçam em mim e produzem frutos. E a palavra de que Jesus fala aqui é o seu ensinamento, que tem o poder de transformar e purificar a vida dos seus discípulos. Então, quando nós ouvimos e respondemos essa palavra, nós somos capacitados a viver de maneira que possamos produzir frutos que de fato glorifiquem ao nosso Deus. A palavra de Deus revitaliza o ambiente familiar. A palavra de Deus é poderosa para transformar o ambiente familiar. Você já deve ter ouvido que palavra tem poder, não é? Esse dito se refere a palavras humanas. Então, você ficar falando coisa boa para uma pessoa, cresce que tem poder. Imagina o poder da palavra de Deus na sua casa. Se sua família vive debaixo desses ensinamentos, dos ensinamentos das Escrituras, naturalmente ela será preparada para frutificar. Então, escuta uma coisa, viva pela palavra, viva a palavra, deixa a palavra entrar no teu coração, deixa a palavra transformar a sua casa, mudar o ambiente da sua casa. Observe agora no verso 4, a gente vai caminhando, olha que sentença forte. Ele vai dizer no verso 4, permaneçam em mim e eu vou permanecer em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Olha que sentença forte da parte de Jesus, né? Se você permanecer em mim, vai dar fruto. Mas se você não permanece em mim, não tem. Vamos desmembrar só um pouquinho essa sentença? Primeiro ele diz assim, ó, permaneçam em mim e eu vou permanecer em vocês. Essa permanência é essencial para a vida cristã. Então, a vitalidade da família está na sua união com Cristo Jesus, não na sua religiosidade. Então, você pode ter Bíblia aberta na sua casa, você pode cantar louvores na sua casa, mas se você não estiver em essência com o Senhor Jesus Cristo, você não está nele. Você está na religião, mas não nele.
Então ele chama você para estar unido com Cristo. E a ideia aqui é de uma posição firme e estável. É como se ele estivesse falando assim, olha, você deve estar em mim e não mudar. Você tem que estar ali. É um lugar onde as famílias, Cristo é o lugar onde as famílias cristãs devem residir eternamente. É ali que nós precisamos estar. Mas essa permanência em Cristo não é apenas uma questão de estar conectado, mas envolve uma relação que é dinâmica, ou seja, o crente deve estar em comunhão contínua e ativa com o Senhor Jesus Cristo, como os ramos estão ligados na videira. Então a nossa relação com Jesus é todo dia. É todo tempo, em todo momento, nós devemos manter e alimentar isso. E é dessa ligação orgânica que vem a capacidade da família lidar com seus dramas e de externalizar frutos como amabilidade, respeito, adoração, cumplicidade, intimidade, testemunho. Gente, qual é a família que não vive drama? Qual é a família que não tem problema? Qual é a família que muitas vezes você vai para a sua casa, às vezes até domingo, você sai aqui da igreja, vai para a sua casa, passa ali, compra aquele frangão assado, é verdade ou não, irmão? Compra aquele frangão assado, leva aquilo para casa, senta a família toda, todo mundo alegre, de repente alguém levanta uma palavra na mesa, vira mó rebu, né? Quando tal voa coxa de frango, asa, o frango até quer sair voando também, sair fora dali. Todos nós temos dramas. Às vezes só fala, não, pastor, a minha família vive muito unida, mas você tem uma outra questão, é uma questão de saúde, é uma questão econômica. Famílias vivem dramas. E quando nós estamos vinculados a Jesus a partir de uma relação dinâmica e ativa, nós somos preparados para lidar com esses dramas e, a despeito desses dramas, ainda produzir frutos que glorifiquem ao nosso Deus. Por isso ele tem uma segunda parte da sentença. Ele vai dizer, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Claro, você não pega um galho, ele nasce fruta. Ele precisa estar ligado em algum lugar. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. O que ele está dizendo para mim, para você, para a nossa família? Nenhuma família consegue dar fruto se não estiver ligado a ele. Um ramo pode estar na parreira de uvas, mas se não estiver ligado na videira, ele não produz nada. Ele fica ali seco. Observa que não é estar conectado a uma igreja, né? Muita gente pensa que quem está na igreja está em Cristo. Isso é um engano. Estar em Cristo, e isso já deve estar claro aqui, que a gente fala disso aqui muitas vezes, é estar ligado a Ele organicamente. Como um ramo depende da videira para levar vida ao ramo, né? Ele precisa estar conectado, nós também precisamos estar ligados a Jesus Cristo. E essa sentença de Jesus, ela precisa estar clara para cada membro da sua casa. Todos devem estar conectados com Cristo. Sem a videira, a gente pode conquistar algumas coisas boas na vida. Claro que pode, mas não as bênçãos espirituais guardadas para os salvos em Cristo Jesus. É por isso que ele repete mais uma vez no verso 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, isso vai dar muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ou seja, a despeito de você estar num ambiente religioso, vai haver esterilização espiritual na sua casa por não estar conectado à videira. Então essa relação de dependência fica muito clara nesses versículos. Famílias frutíferas dependem de Jesus, estão ligadas a Jesus. E essa dependência não se limita a falas, é uma dependência vital. Pedro, lá em João capítulo 6, verso 68, ele dá para a gente o que é isso, né? Quando ele diz lá, Simão Pedro lhe respondeu, né? Senhor, para quem nós iremos? Tu tens a palavra da vida eterna, nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Deixa eu só contextualizar muito rapidamente essa fala. Isso aqui aconteceu depois que Jesus multiplicou pães e peixe. Ok? O capítulo 6 de João é a primeira grande multiplicação de pães e peixe. Quando Jesus sai daquele cenário de alimentar 5.000 pessoas, né? Foi isso? Essa quantidade toda? Com 5 pães e 2 peixinhos? Já pensou você fazer um negócio desse? Com 5 pães e 2 peixinhos? Já pensou? Pode ser candidato a presidente que vai. 5 pães e 2 peixinhos, alimentar 5.000 pessoas? Já pensou um negócio desse? Todo mundo foi atrás de Jesus, uma multidão. Até o momento que ele vira para essas pessoas e diz, eu já sei por que vocês estão vindo atrás de mim. Foi porque eu alimentei vocês. Mas eu quero dizer uma coisa verdadeira para vocês.
E ele disse, olha, eu sou o pão da vida. Vocês precisam se alimentar de mim. E depois desse discurso, aquela multidão virou para ele e disse assim, esse discurso é muito difícil para a gente entender isso. É um discurso duro demais para nós. Jesus então vira para os seus discípulos e diz, e vocês, querem ir embora também? E Pedro então diz isso, para onde que a gente vai? Porque nós entendemos que só o Senhor tem a palavra da verdade. Nós dependemos do Senhor, nós dependemos da sua palavra, nós queremos estar vinculados ao Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é o Santo de Deus, o Filho de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Essa é a afirmação que precisa estar dentro da sua casa. O reconhecimento de quem Jesus é. Então Pedro sabia que precisava de algo para além de pão e peixe. E a pergunta implícita aqui é, você procura Jesus pelo quê? O que é que você está procurando Jesus pelo quê? Por algo que ele possa te dar? Você vai se decepcionar, porque nem sempre as coisas acontecem como nós esperamos. E no verso 6 nós temos outra sentença forte, mas negativa. Mas se alguém não permanecer em mim, esse será como um ramo que é jogado fora e seca, e tais ramos são apanhados e lançados no fogo e queimados. Olha só que sentença forte que ele vai dando aqui, né? E como eu já disse antes, isso mostra a severidade e a seriedade de uma vida desconectada da videira. É um texto que aponta para o futuro espiritual das pessoas que decidiram viver como se Deus não existisse. Não é dizer que Deus não existe, mas é viver como se ele não existisse. Muita gente acredita em Deus, mas vivem à margem das suas leis. São ramos amontoados por cima da parreira de uva, mas sem nenhuma conexão de vida com Jesus. E esse texto nos mostra a necessidade de entregar a vida a Cristo e de viver em união com Ele. A vida da sua família, presta atenção, é Jesus. Você tem que ter isso muito claro. Ele é a pessoa mais importante da sua casa. No verso 7, a gente já está caminhando para o final, Jesus nos dá uma palavra de incentivo. Essa palavra é legal. E ela está dentro de um contexto de exortação. Se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que quiser e vai ser concebido. Quem não quer isso, gente? Mas você tem orado e tem recebido tudo? Como é que está aí o negócio para você? Você ora baseado nessa palavra e está acontecendo? É uma coisa mágica assim? Não é, não é? Então a gente precisa entender isso aqui. Esse é um texto maravilhoso. Imagina esse texto desconectado do seu contexto. Ele é mágico. É um texto mágico. Na verdade, existe uma razão lógica para Jesus dizer isso aí dentro desse texto, né? Quando uma família, uma pessoa, ele está nessa ligação vital e permanente com Cristo, a verdadeira videira, a única fonte de vida real, essa família ou essa pessoa passa a viver intimamente ligado à vontade de Deus. Nesse caso, as suas orações são focadas no reino de Deus. Então o texto que Jesus está falando aqui não é mentira, é verdade. Então se você está na videira, a sua mentalidade muda. E aquilo que você vai orar não tem necessariamente a ver com as suas particularidades, mas com o reino de Deus. Então não são orações egocêntricas, voltadas para a pessoa. Nisso se cumpre o que João, que estava nessa roda aqui e escreveu esse evangelho, ele estava aqui nesse dia, isso se cumpre o que ele diz na primeira carta que ele escreveu a uma de suas igrejas. Está lá no capítulo 5, versos 14 e 15. Ele aprendeu com Jesus e agora ele está ensinando para alguns discípulos dele. E ele diz assim, essa é a confiança que nós temos como nós nos aproximamos de Deus. Vê se não tem conexão. Se nós pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouve. Agora olha o verso 15. Assim, se a gente sabe que ele nos ouve em tudo que a gente pede, sabemos que temos dele aquilo que nós pedimos. Não faz sentido com o que ele está dizendo aqui no verso 7? Você vai pedir qualquer coisa e vai ser dado a você? É claro, quando você ora por coisas relacionadas à vontade e ao reino de Deus, não tem como dar errado, porque se cumpre a vontade
de Deus. Então tem um sentido pelo qual esse verso 7 está aqui. Ele está falando de união vital com Cristo, união orgânica, união verdadeira. Se você e sua família estão nessa união, sua mente muda, seu coração muda. Você não vai ficar orando o tempo todo por coisas relacionadas só a você. As orações se voltam para o reino de Deus, porque é isso que o Espírito faz em nós. Ele nos motiva a orar pelo reino. E quando você ora pelo reino, não tem como dar errado. Então tudo que você pedir vai dar certo. Então, meu irmão, presta atenção. Minha irmã, presta atenção. Dobra o joelho pela vida do seu filho. Dobra o joelho pela vida do seu marido. Ora pela conversão, porque a palavra de Deus diz que Deus, ele deseja, é da vontade dele, ele gostaria que fosse assim, que todas as pessoas chegassem ao conhecimento dele e se voltassem para ele. Então se dobra pela sua família, ora pela sua família, clama pela sua família, chora pela sua família nos pés do Senhor. Pede por conversão, não é necessariamente dá um emprego melhor para o meu marido, mas pede pela conversão dele, pela conversão da tua mulher. Ora pelos seus vizinhos, ora pelas pessoas que você conhece, ora pela conversão das pessoas. Famílias que estão na videira sabem o que pedir, suas orações estão de acordo com a vontade de Deus. Tudo isso tem um propósito, e ele vai declarar aí no último versículo, que é onde nós vamos partir para o encerramento. Tudo isso tem um propósito. Famílias frutíferas glorificam a Deus. E ele vai dizer, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Assim, de fato, vocês serão meus discípulos. Olha que coisa linda. Isso é coisa maravilhosa, gente. Esse é o nosso objetivo. Para isso nós fomos criados. Quando eu e Marina nos casamos, foi para esse propósito. Deus nos deu filhos para esse propósito, glorificar o nome dele. Esse é o sentido da vida, glorificar a Deus, dando frutos. Pegou a visão, irmão? Essa é a visão de Deus para a sua vida e para a sua família. Dar frutos. Como é que a gente conclui isso? O que a gente aprende com isso? Primeiro, a importância da palavra de Deus. Assim como esses homens foram limpos pela palavra de Jesus, a nossa família também precisa colocar essa palavra no centro da nossa história. Nós somos santificados pela palavra. É ela que muda o ambiente. É ela que muda tudo. E ela não faz isso porque ela está aberta numa estante. Não é esse o propósito. Ela faz isso quando você lê, medita. Lembra daqueles 5 passos de envolvimento com a palavra de Deus? Eu posso ouvir a palavra, como você está ouvindo aqui hoje, mas você é só um ouvinte. Mas você pode dar um passo a mais. Eu vou ler a palavra. Então, além de ouvir, eu li. Então, você está lendo aqui, ó. Você pode parar nisso ou não. Mas talvez você decida dar um passo a mais com a palavra de Deus na sua casa. Eu li, eu ouvi, eu li, mas eu acho que eu vou estudar um pouquinho mais. O pastor falou umas coisas lá de videira, vou ler esse texto de novo. Vou tentar conhecer mais um pouquinho. Esse é o terceiro passo. O quarto passo na palavra de Deus é, se eu estudei e descobri verdades espirituais, eu preciso agora meditar nisso. Eu preciso entender o que isso tem a ver comigo e com a minha casa. Como é que a gente vive isso? Como é que a gente põe isso em prática? Porque é isso que vai fazer a diferença. E aí está o último passo, que é a prática. Então, eu ouvir, ler, estudar, meditar e praticar. Isso muda o mundo dentro da tua casa. Isso muda a estrutura da sua família. Então, esteja atento para a importância da palavra de Deus na sua casa. Segundo, crie rotinas práticas de oração e leitura da Bíblia com seus filhos. Você não precisa fazer isso todo dia. Se você conseguir todo dia, amém. Pastor, eu não consigo. Aí eu faço igual dieta. Estou fazendo uma dieta, primeiro dia eu consigo, segundo uma semana consegui, na terceira eu vim para a igreja aqui, que é a tentação daquele negócio que a Naide faz lá de canjica doce, e está lá a canjica e eu caí, comi a canjica. Aí no outro dia eu não quero ir para a academia mais, eu não quero mais fazer dieta. Não é assim. Às vezes você não consegue todo dia, mas às vezes no sábado de manhã, no café da manhã, você consegue reunir todo mundo. Então ali você faz da melhor forma, até que aquilo se torne um hábito e avance para outros dias. Mas crie isso.
né? Procure os frutos. Trabalhe para ter frutos bíblicos na sua casa. E construa fundações que são sólidas. E a melhor coisa que dá solidez à família da gente é quando a pedra angular, o fundamento, é Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos ficar de pé, nós vamos adorar o Senhor.